Em dias como hoje, ou melhor, em dias como foi o de ontem, eu procuro me apegar a algumas passagens do passado para tentar racionalizar um pouco um momento de tristeza relacionado ao Santos ou tentar entender para uma outra perspectiva de que o que a gente está passando agora é preparação para algo muito legal que vai acontecer, num futuro próximo. Eu uso muito o exemplo de 2001, que a derrota de 2001 no Paulista, e para a gente naquele momento era uma Copa do Mundo e para o Corinthians era apenas mais um campeonato, batia muito diferente, né, no corintiano e no santista. E no santista em especial, perder daquela forma tirava muito o chão. Porque você falou assim, putz, não é possível que a gente fez tudo certo e lutou e brigou e, cara, os caras arrumaram um gol no último minuto e a gente perdeu. Ontem eu tive uma sensação parecida, mas era uma sensação parecida em termos de não que a gente mereça por tudo que o clube tem feito, mas o torcedor merece por tudo que ele tem passado. Viver dias melhores, né? E aí você olha a história de trás para frente, né? Do dia de ontem para trás. O Santos leva aquele gol na final da Libertadores, em que você tinha uma chance real de ser campeão, e você fala: não é possível que a gente perdeu o título na última bola desse jeito. Não é possível que vai ser assim que a gente vai perder esse título, na última bola desse jeito. E aí, naquele dia para mim em especial, tem um elemento ali que me pega que é dá uma sensação que você fala assim: aqui aconteceu alguma coisa, aqui virou alguma chave, aqui aconteceu algo diferente que tá batendo diferente. Não à toa dali para frente começou a dar muito errado. O time foi desfeito, as campanhas que vieram para frente logo depois foram muito fracas, a gente foi vendo, e aí eu tenho um ponto que é, parece que a partir dali o torcedor santista deixou de ser tão torcedor e passou a ser muito mais um, um cara de análise do clube. As conversas entre o Santista não era mais do tipo, não, vai chegar um cara aí, a gente vai botar um moleque da base e vai tudo melhorar, daqui a pouco as coisas vão se encaixando. Era muito mais no sentido de, cara, a gente precisa ter uma comissão técnica que faça um planejamento adequado. Cara, a gente precisa reformular o time, a gente precisa pensar se tem que botar mais gente de fora, se tem que colocar mais a base. A gente não pode ter um técnico que jogue de forma reativa. A gente não pode gastar muito dinheiro com jogadores que a gente não sabe se vão entregar o que a gente espera dentro de campo. A gente não pode ser irresponsável nas decisões que a gente toma. A gente não pode ficar trocando de técnico a todo momento, porque isso é um roteiro de um clube que não tem planejamento e que vai sofrer ali na frente algum problema ainda maior. Virou uma conversa muito profissionalizada entre o torcedor santista. E não à toa, ao longo, depois da final da Libertadores, você começa a ver esse time, esse clube esfarelando e esfarelando. E aí você vai para uma eleição onde o candidato que se coloca ali como a melhor opção é o candidato que fala em austeridade financeira, é o cara que vai falar que não, a gente precisa talvez abrir mão nesse primeiro momento de um time mais competitivo para resolver problemas maiores do clube que ao médio e longo prazo vão nos dar uma possibilidade de ser mais forte e aí sim a gente voltar ao caminho que a gente merece ter, que é de buscar títulos e ser campeão. Você tinha um discurso, você tinha mentalidade, só que você nunca teve execução de nada. Tanto que isso acaba, junto com o mandato, né, do último presidente, numa Série B. E aí o torcedor que ficou. Porque o Santos cai, não é só aquele negócio, ah, fizemos um ano ruim e fizemos um ano de tudo errado e caímos. O Santos ficou maltratando o torcedor durante 3 anos. Ah, vai cair no Paulista, depois vai cair no Brasileiro. Todo jogo do Santos era uma coisa desgastante, uma coisa pesada, uma coisa que você
Fala assim, meu, não é possível que a gente vai passar por isso de novo, não é possível que a gente vai sofrer isso tudo de novo. E era possível. E o Santos fazia mais coisas, o Santos tomava 7 do Inter, e o Santos dependia de um goleiro que muita gente não gostava, e o Santos não tinha nenhum jogador da base que podia subir, os que subiam, subiam muito novos, num ambiente totalmente conturbado, e você não conseguia fazer nada para melhorar. A gente vai para a Série B. E aí no primeiro Paulista que você tem, porra, você tem ali um, um time que, cara, começa a mostrar que dá para ser um ano legal. A gente entende o buraco que a gente tá, mas parece que é um time que vai puxar e resgatar esse, esse clube do buraco que ele tá. Aí você perde o Paulista, mas você fala assim, não, beleza, não era momento de título, mas pô, dava para ganhar de novo. E aí os caras que levaram a gente pro rebaixamento são os caras que fazem as bobagens para entregar o título pros caras, né? Que nem fizeram tanta força para ganhar. Aí você vai para a Série B, aí você fala assim, não, na Série B vai ser legal porque vai ser o momento em que a gente vai colocar moleque da base de novo. A gente vai ter um time que vai ganhar bem e vai jogar bem. Então, por mais que o ano não seja dos melhores, meu, vai ser um ano que a gente não vai ter dor de cabeça, que a gente vai conseguir fazer mais, que a gente vai conseguir dar alegria, que a gente vai ficar zoando da Série B, falando, não, o Santos vai ganhar todos os jogos quando tiver lá no meio de agosto, não vai ter mais graça a Série B. E a Série B teve graça até a antepenúltima rodada porque o time não ia, porque o técnico era um babaca, porque a gente não conseguia fazer um jogo decente na competição, porque a gente não viu o menino da base jogando, a gente viu um monte de veterano que não ia servir para nada na Série A no ano seguinte. Mesmo com tudo isso, e já vai ter 7 minutos de vida, eu tô falando de 7 minutos só de desgraça do Santos. A gente tem a volta do Neymar esse ano. Todo mundo que eu conversava na época falava: Meu, você é maluco de pensar que o Neymar vai voltar. Você acha que o Neymar vai voltar para o Santos? Você acha que ele vai ir para qualquer outro lugar? Eu não sei o que falar. Não, ele vai voltar para o Santos. O roteiro é esse. O Santos caiu na Série B, que era a coisa ruim. A coisa ruim que vai vir depois, uma coisa muito boa. E aí vocês vão ver só: o Santos vai voltar com o Neymar. Eu sempre defendia isso quase na época da Copa, de que o Santos ia ter o Neymar de volta em algum momento. Não sabia naquela época que ia ter a Série B no meio do caminho, mas assim, tava ali o roteiro. O Santos cai, o Santos volta, o Santos podia voltar e disputar um ano comum. O Santos vai disputar um ano com o Neymar de volta, com camisa 10, com aquela recepção, com aquele negócio. Aí volta, tem todo esse negócio de não vai estrear, não vai, e aí coloca, putz, assim, coisas que me fazem acreditar, né? Eu moro em Ribeirão, então o primeiro jogo da Série B foi contra o Botafogo aqui em Ribeirão. Eu fui no estádio para ver. A energia que tinha naquele estádio era muito boa, sabe? O Santista queria estar lá, o Santista queria apoiar o time. Aí o jogo de estreia do Neymar é contra o Botafogo. Ele vai lá, faz um gol de pênalti, fala, puta que pariu, vai virar esse negócio. Agora a gente vai para as cabeças. E aí a gente toma um gol de empate que dá aquela brochada de novo. Fala, puta, não é possível que nem com o Neymar o negócio vai. E nem com o Neymar o negócio tá indo. Ontem era um jogo que, de novo, você faz tudo certo. O técnico que eu não gosto escalou o time bem. Achamos uma função para o Neymar que valoriza o que ele consegue fazer nesse atual momento da carreira dele. O time atrás dele jogou o que precisava jogar. A improvisação que veio sugerida pela internet foi para o campo e deu certo. O zagueiro Bagre, que a gente tem que sempre estraga o jogo, jogou bem. E aí o Neymar é expulso num jeito infantil, imbecil, em que ele põe a mão na bola de um jeito que, assim, nem acho que se fosse nos anos 70 esse lance ia ser validado de tão claro que foi que ele botou a mão na bola, sabe? Ele ainda fez questão de usar a mão que tem aquela luva dele, branca, onde o cara tá todo de azul e ele tem uma luva branca, né? Aquela proteção que ele coloca no braço ali para pôr mais um patrocinador. Ele estica aquele braço para botar a mão na bola, ficar mais evidente ainda. Mesmo que o cara não estivesse olhando, ele vai ver aquele rabisco branco cortando o ar e vai marcar. Tem VAR, não ia passar, sabe? E aí muita gente está discutindo, mas será que o cara vai ter alguma coisa? Pô, será que vai falar?
Não, se ele não botasse a mão ia ser pênalti, se ele não botasse a mão ia acontecer alguma coisa diferente, o cara ia chutar a cabeça dele ia ser pênalti, ou se ele pulasse de peixinho com força para tentar acertar com a cabeça a bola, ele teria feito o gol. Ele não fez o gol, o Santos perdeu de 1-0 depois de uma bola, porque o Santos morreu depois dessa. Assim, parece que o time do Santos ele reage muito igual ao torcedor. A gente não tem estrutura psicológica para ser um jogador de alta performance. Então, quando a gente sente que o jogo tá ruim para nós, é natural que o torcedor se coloque para trás e ficar mais recolhido, com medo de que vai acontecer alguma coisa ruim. E parece que o jogador do Santos é igual. Quando ele vê que o negócio está indo off, fala, Jesus amado, agora nós estamos enrolados. O cara foi expulso. Não é possível. E aí a gente perde o jogo de 1-0 e, e eu peguei para ver os principais canais para poder ouvir um pouco, né, do que ele estava falando. E é aquele mix de revolta com descrença e tristeza, sabe? Mas não é aquela tristeza, tipo assim, perdemos um jogo que jogamos bem e perdemos. Putz, mas no próximo a gente vai arrebentar. É aquele negócio de, meu Deus do céu, será que a gente vai cair para a Série B com o Neymar? Tipo, será que, sério mesmo que eu tenho que ir trabalhar hoje e ter que ouvir daquela pessoa que não acompanha futebol vir falar mal do Neymar para mim e falar assim, nah, aquele cara lá não quer mais nada com nada, aquilo lá é um vagabundo, aquilo lá, esse cara aí é um idiota, você é um idiota por gostar daquele idiota. Tem que ouvir assim, o Santos está fazendo a tour do Arerê. O Santos coloca hoje é, todas as torcidas do Brasil para cantar aquela merda, aquela música do Arerê, o Santos vai cair para a Série B. Parece que o Santos escolheu fazer uma turnê para falar assim: ó, a gente vai tomar canudo de todo mundo e todo mundo vai ter a chance de cantar essa música para o Santos. Independente se o time é de Série A ou de Série B. Ele vai cantar. A gente vai dar essa chance. É parte do pacote que a gente está incluindo no jogo. E eu acho que é meio que um pouco disso. A gente está descrente que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. A gente está descrente de que a gente está passando por isso com o Neymar. E aí a gente vai para o próximo jogo, que é contra o Fortaleza, e eu não vou nem tentar racionalizar. O jogo contra o Fortaleza perdeu a importância. O Santos vai conseguir um resultado broxa lá, talvez um empate, que não muda nada a vida do Santos, e a gente vai ficar mais um mês amassando esse sentimento ruim dentro da gente. A gente vai ficar o período mundial inteiro para quê? Para voltar a enfrentar Palmeiras e Flamengo. Para ficar um mês remoendo, para depois voltar, tomar talvez 2 canudos e falar assim: agora ferrou de vez. Beleza, a gente esperou um mês para poder sofrer, agora a gente vai sofrer e acabou. É muito complicada a situação. Assim, o Neymar, agora não importa mais se o Neymar vai para Fortaleza, não vai, eu acho que nem devia ir. Se fosse um jogador normal, não iria. O cara ia ficar para trás. Vai renovar? Não vai? Não sei. Cara, se o Neymar, se essa foi a última partida do Neymar pelo Santos, olha o absurdo que isso pode ser. Porque o Neymar pode estar fazendo a última partida dele com a camisa do Santos, vestindo a camisa turquesa que foi feita especialmente para ele, que é essa que está aqui atrás, não é a nova, mas é a anterior, na Vila Belmiro, como capitão e camisa 10. Sério mesmo que que o Santista vai ter que passar por mais essa ainda? Que a gente vai ter que olhar e falar assim, cara, a gente vai ver o Neymar, que era o único fio de esperança que a gente tinha ainda de tentar alguma coisa, terminar desse jeito. E aí não é questão de pedir desculpa no Instagram, onde quer que seja. Assim, é muito pesado para o Santista viver um momento como esse, porque você não tem onde se apegar. Você não tem não, mas vai vir os meninos da base, e eu falo muito isso. Não, tira essas bagraiadas velha e bota os meninos da base. Beleza, mas é uma questão de brilho, de essência de time. Não, não parece que vai encaixar. Não parece que vai encaixar. E aí a gente fica assim, tá meio todo mundo perplexo. Opa, quase não saiu.
A gente espera, mas, cara, sei lá. Eu de verdade tô sem reação. Eu demorei a gravar o vídeo porque assim, eu não sabia com porque não tem a ver com mais a escalação, não tem mais a ver com variação tática, não tem mais a ver com usar o jogador A, o jogador B. O Santos trouxe uma esfera tão pesada para dentro de si mesmo que ela conseguiu contaminar o Neymar. E o Santos veio tá nessa situação com o Neymar no seu elenco. A gente, esse momento todo, e assim, claro, né, não é só azar, tem muita atitude que foi feita em cima disso que culminou nessa, de colocar a gente nessa situação. Não foi o azar do Neymar ter colocado a mão na bola. Não, mas é assim, porra, é sério que até no Neymar vai pegar essa droga? E vai. E pegou. Agora tem uma pausa e volta, acho que dia 12 para jogar. De verdade que já não importa. Assim, o Neymar tem mais 40 dias aí pela frente, né? Mais um pouco. Agora tem o mês inteiro de folga, né? Até terminar. Eu vou gravar um vídeo depois com tudo que eu acho que tem que acontecer a partir do dia de hoje. Se esse clube fosse sério e se a gente quisesse realmente ter dias melhores. Eu não acho que nada disso que eu vou falar vai acontecer. Mas é muito, muito difícil você viver esse momento e achar que é simplesmente por uma coincidência ou uma preparação da para algo melhor. Dessa vez parece que é simplesmente o lugar que nós estamos. Não é uma transição para um outro momento, é simplesmente onde nós estamos. A menos que o roteirista da Netflix seja muito bom, acho difícil que isso seja uma preparação para algo positivo. E acho que aí você vai ter que aprender a conviver com uma situação em que sim, vai dar tudo errado, sim, a gente está perseguindo algo que vai derrubar esse clube e a gente vai ter que se conformar com uma nova realidade. Por mais, talvez o Neymar não era aquele fio de esperança. Talvez a chegada do Neymar foi aquela recuperação de última hora daquele paciente terminal, que ele dá aquela melhorada para despedir da família e depois ele cai e ele fecha. Conta para mim nos comentários o que você acha, se você viu o jogo, o que você achou do jogo, o que você achou da atitude do Neymar. Não esquece também de dar like nesse vídeo para me dar uma força. E se inscreve no meu canal do Santos, beleza? Boa semana para vocês. Um abraço.